Na Alemanha, em meados do século XV, um rapaz chamado Johannes Gutenberg desenvolveu a arte de fundir tipos metálicos móveis. O primeiro livro de grande porte produzido por sua prensa foi a Bíblia, em latim. Cópias impressas decoradas à mão passaram a competir com os mais belos manuscritos. Esta nova arte foi utilizada para imprimir Bíblias em 6 línguas antes de 1500: alemão, italiano, francês, tcheco, holandês e catalão. Em outras 6 línguas até meados do século XVI: espanhol, dinamarquês, inglês, sueco, húngaro, islandês, polonês e finlandês. Finalmente, as escrituras realmente podiam ser lidas na língua destes povos, mas essas traduções ainda estavam vinculadas ao texto em latim. No início do século XVI, manuscritos de textos em grego e hebraico preservados nas igrejas orientais começaram a chegar à Europa Ocidental. Havia pessoas eruditas que podiam auxiliar os sacerdotes ocidentais a ler e apreciar tais manuscritos. Uma pessoa de grande destaque durante esse novo período de estudo e aprendizado foi Erasmo de Roterdã. Ele passou alguns anos atuando como professor na Universidade de Cambridge, Inglaterra. Em 1516, sua edição do Novo Testamento em grego foi publicada com seu próprio paralelo da tradução em latim. Assim, pela primeira vez, estudiosos da Europa Ocidental puderam ter acesso ao Novo Testamento na língua original, embora, infelizmente, os manuscritos fornecidos a Erasmo fossem de origem relativamente recente, portanto, não eram completamente confiáveis. Em 586 a.C., quando os babilônios vieram assolar aquela terra, queimaram tudo o que podiam queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas que o constituíam. Eles mantiveram os hebreus cativos por 70 anos e, quando voltaram do cativeiro, foram espalhados por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas no qual podiam ensinar e dar instruções. Várias foram as descobertas arqueológicas que proporcionaram um melhor entendimento das escrituras sagradas. Os manuscritos mais antigos que existem de trechos do Antigo Testamento datam de 850 d.C. Existem partes menores bem mais antigas, como o papiro Nash do 2º século da era cristã. Mas, sem dúvida, a maior descoberta ocorreu em 1947, quando um pastor beduíno que buscava uma cabra perdida de seu rebanho encontrou, por acaso, os manuscritos do Mar Morto na região de Jericó. Durante 9 anos, vários documentos foram encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, constituindo-se os mais antigos fragmentos da Bíblia hebraica que se tem notícias. Escondidos ali pela tribo judaica dos essênios no século I, nos 800 pergaminhos, escritos entre 250 a.C. a 100 d.C., aparecem comentários teológicos e descrições da vida religiosa deste povo, revelando aspectos até então considerados exclusivos do cristianismo. Esses documentos tiveram grande impacto na visão da Bíblia, pois fornecem espantosa confirmação da fidelidade dos textos maçoréticos aos originais. O estudo da cerâmica dos jarros e a datação por carbono 14 estabelecem que os documentos foram produzidos entre 168 a.C. e 233 d.C. Destaca-se entre estes documentos uma cópia quase completa do livro de Isaías, feita cerca de 100 a.C. Especialistas compararam o texto dessa cópia com o texto padrão do Antigo Testamento hebraico e descobriram que as diferenças entre ambos eram mínimas. Outros manuscritos também foram encontrados neste mesmo local, como fragmentos de um texto do profeta Samuel, textos de profetas menores, parte do livro de Levítico e um Targum, paráfrase de Jó. As descobertas arqueológicas, como a dos manuscritos do Mar Morto e outras mais recentes, continuam a fornecer novos dados aos tradutores da Bíblia. Elas têm ajudado a resolver várias questões a respeito de palavras e termos hebraicos e gregos, cujo sentido não era absolutamente claro. Antes disso,
Os tradutores se baseavam em manuscritos mais novos, ou seja, em cópias produzidas em datas mais distantes da origem dos textos bíblicos.